Jornal da Morada, a voz do povo. 9h06 de volta então com o Jornal da Morada, a voz do povo. E hoje, dando sequência a essa série de entrevistas, abordando o tema segurança aqui no Jornal da Morada, a voz do povo, a gente conversa com o capitão Alexandre Cândido de Lima, que é o coordenador operacional aqui do Litoral Norte da Polícia Militar. Capitão Cândido, bom dia, obrigado pela sua visita novamente aqui aos estúdios do Jornal da Morada, a voz do povo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Neto, bom dia Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Estamos à disposição para prestar os esclarecimentos aí necessários. Bom, hoje o senhor faz a coordenação operacional do Litoral Norte todo, envolvendo inclusive estatísticas, números, essa coisa toda. Vou começar já perguntando o seguinte, capitão, existem locais onde as ocorrências acontecem com mais frequência e que tipo de ocorrências? Isso já é mapeado, é público e notório ou sabido pela polícia? Sim, com certeza, Neto. A Polícia Militar, ela trabalha em cima de processos, né? E um dos nossos principais processos é justamente o plano de policiamento inteligente. Esse plano de policiamento inteligente, ele busca contemplar as áreas de interesse de segurança pública, ou seja, através de estatísticas dos demais variados tipos de crime, a Polícia Militar faz o seu planejamento voltado para aquilo, né, que tem acontecido na área de atuação do batalhão ou da companhia, né? Então, as nossas estatísticas, o nosso policiamento, ele é direcionado de acordo com as reais necessidades. Isso vai variando, né? Isso vai variando. Épocas do ano em que o Litoral Norte recebe o turista, recebe o público, né, da temporada, nós temos uma estratégia específica, né? Recebemos reforço para isso, então a gente direciona o policiamento com relação a isso. Fora da temporada, essa estratégia também muda, né? E nós mudamos também a nossa estratégia, nosso direcionamento, também de acordo com as ocorrências, de acordo com que a gente vai percebendo que tem algum fenômeno criminal novo na área, né? Por isso que a gente sempre orienta, parece até um clichê, um chavão, mas a elaboração do boletim de ocorrência, né? Esse plano de policiamento inteligente, que é um processo aplicado no estado de São Paulo inteiro, ele só funciona através dos registros em boletim de ocorrência, seja boletim de ocorrência da Polícia Militar ou até da Polícia Civil. Então as pessoas às vezes desacreditam da necessidade ou da importância de se registrar as ocorrências, quer que seja aquelas mais simples, de furto, que seja, né? Porque sem esses registros a gente não consegue planejar o policiamento. É uma conta muito simples, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil também depende da manifestação do cidadão para poder verificar o fenômeno criminal e ali aplicar os seus recursos. Então, dentro desses números, qual não sei se eu posso chamar de violento, seria isso? Ou onde acontecem mais ocorrências? Quais os bairros com maior número de ocorrências? Então, a gente não tem assim exatamente bairros específicos, entendeu, Neto? Nós trabalhamos por índices criminais, exatamente, por índices criminais. A preocupação maior da Polícia Militar, logicamente, é atuar nos crimes contra a pessoa, aqueles crimes que causam violência contra o cidadão, que é o homicídio e o roubo, né? Então a nossa prioridade são sempre esses dois tipos de crime, né? E as áreas onde esses crimes acontecem, elas são variadas, nos 4 municípios, né? Nós temos uma situação muito tranquila em Ilhabela, que lá o homicídio e o roubo, ele tem um índice muito baixo, né? É uma cidade realmente que está bem controlada, até porque a gente verifica no município de Ilhabela um controle urbano muito importante por parte do poder público, né? É uma cidade que tem ordenamento urbano, é uma cidade que está saneada, né? É uma cidade que oferece oportunidade de educação, de cultura e de lazer para a sua população. Isso reflete na segurança pública, né? Ilhabela realmente é uma situação diferenciada. As demais cidades, a gente não tem assim um bairro específico, né? Logicamente que as áreas centrais, elas são mais visadas pelos bandidos, até por conta do número de pessoas que circula, pelos valores que carregam nas bolsas e etc. Então isso é um chamativo para a bandidagem. Naturalmente o policiamento nos centros das cidades, eles são reforçados, entendeu? Mas também atuamos em bairros especificamente onde se verifica um fenômeno criminal, quer seja o tráfico, quer seja o roubo, né? E com relação ao homicídio, o que a gente verifica já há muito tempo na estatística é o quê?
O homicídio, não só aqui no litoral norte, mas no estado de São Paulo, até no Brasil como um todo, ele é um fenômeno, é um tipo de crime que ele não tem afetado o cidadão de bem, entendeu, Neto? De 100 crimes de homicídio que acontecem, nós vamos tirar 99 que é ligado ou ao tráfico de drogas ou a pessoas que estão envolvidas de alguma forma com o crime, seja crime de roubo, seja crime de furto, ou seja, os atritos que ocorrem entre os próprios bandidos, exatamente. E ali que ocorre o homicídio. E quando não é nessa questão, ele ocorre de forma passional. Ou seja, dentro da residência, né, num ambiente que a polícia militar e a polícia civil não pode atuar, que é o ambiente familiar, que é geralmente entre vizinhos, né, também acontece muito entre brigas, ou seja, não tem como a gente prever, não tem como a gente planejar e não tem como evitar esse tipo de crime. Mas apesar de ele contar como um índice que determina o nível de violência das cidades, ele é um fenômeno que não atinge o cidadão de bem. A sociedade ativa, ela não é atingida pelo crime de homicídio. Isso nos dá uma certa tranquilidade. Logicamente que a gente não quer que morra ninguém. A gente quer uma sociedade ordenada, com ordem pública. Porém, o cidadão de bem, o cidadão que trabalha, ele está protegido. Mas existe um nicho aí que é justamente, né? Sim. Bandido matando bandido. Exato. Mais ou menos. Isso ou gente envolvida na questão. O Acácio perguntou, Acácio. Ô, capitão, né? O senhor falou sobre essa importância da população registrar, fazer o boletim de ocorrência. E muitas das reclamações que chegam é relativo ao 190, pelo fato de estar em São José dos Campos. Isso tem facilitado o trabalho da polícia ou não? Realmente complicou pelo fato, muitas vezes a pessoa liga, dá o endereço e o atendente não sabe nem qual é a região, né? Sim. Acácio, o 190 nosso, ele é um processo também, né? E o nosso telefone 90 em São José dos Campos, ele é o único do Brasil que tem certificação ISO 9000, entendeu? Então é um processo muito sério, é um processo que foi auditado por empresas específicas para auditar esse processo e ele é certificado. Nós temos prêmios de qualidade com relação ao nosso Copom de São José dos Campos, que recebe as ligações. Então o atendente do Copom, ele não precisa conhecer as cidades, né? Ele tem lá um mapa de todos os municípios, os 39 municípios da região, e isso tudo é muito fácil hoje em dia através da tecnologia. Ele dá um clique na tela, o cidadão informa a rua, ele com um clique ele consegue localizar essa rua. Ele vai passar para o patrulheiro que está aqui no dia a dia, que trabalha na cidade. E isso que é importante, o patrulheiro que trabalha na cidade conhecer sim o território. E isso conhece. Isso nós temos a expertise necessária, né? Então não há prejuízo nenhum com relação a isso. O que acontece é que as pessoas têm que entender, a gente entende o lado do cidadão. O cidadão, ququando chama a polícia, ele não chama por causa de uma brincadeira, é por causa de uma necessidade. Então existe uma alteração emocional na pessoa que faz a ligação 190 e ela quer ser atendida de forma rápida, ela quer que a coisa funcione o mais rapidamente possível. Porém, o atendimento ele necessita de um protocolo, tem que seguir uma sequência de perguntas para que o atendente tenha convicção que aquela ligação não é um trote, até porque nós vamos deslocar uma guarnição com policiais, né? Então existe também intenção de bandidos em desviar policiamento para cometer crimes, entendeu? Então por isso que o atendente 90 ele tem que seguir um critério de atendimento. E as pessoas têm que ter calma quando vai fazer a ligação 190 e procurar informar com mais detalhes, com riqueza, né, de informações, para que o atendente possa direcionar nossa viatura para ter um resultado positivo daquela ocorrência. Então as pessoas têm que entender, vai ligar 190, vai ser questionada de acordo com um padrão, de acordo com um protocolo de atendimento. E a pessoa que atende, ela não precisa conhecer o local, né? Hoje a tecnologia facilita muito. E a passagem dessas informações para a viatura que está no terreno, ela é feita via rádio. Ou seja, é imediata. Ele está no telefone de um lado com o cidadão, do outro lado ele já tem um equipamento na mão que ele vai conversar diretamente com a viatura. Então é em tempo real, não tem atraso nisso. O que demora um pouco são as perguntas que o atendente tem que fazer. Isso não tem jeito. A gente sempre recebe reclamações aqui, capitão, sobre até solicitações que não são atendidas. Sim. Né? Outro dia até teve gente aqui dizendo que teve informação que apenas 2 viaturas seriam disponibilizadas durante um certo período do dia para atender todo o município de São Sebastião. O senhor confirma isso? Como é que é essa coisa assim? Tem um protocolo também do que seria uma ocorrência
de emergência? Prioritário, tem que ser rápido, não tem? Como é que funciona Com isso? certeza, E essa questão das viaturas aí também? Gostaria que o senhor falasse a respeito, capitão, Sim. por favor. Primeiramente, com relação à prioridade de atendimento, né? Como eu disse no começo da entrevista, a Polícia Militar prioriza os crimes contra a pessoa. Tá. Né? Aquele crime em que existe uma ameaça real contra a integridade física das pessoas. Isso, naturalmente, é selecionado pelo 190. Logicamente, né? Se tiver uma pessoa correndo risco de alguma coisa, essa ocorrência vai passar na frente das outras. Ela vai ser atendida de forma prioritária. Isso não tem dúvida. O que ocorre também, Neto, é o seguinte: a estrutura da Polícia Militar, tanto da Polícia Civil, acho que de qualquer órgão público hoje em dia, ela tem limitações. Nós queremos o ideal, que é uma quantidade de viatura suficiente para atender todas as ocorrências de forma que não haja pendências. Porém, fica difícil para qualquer estrutura bancada pelo Estado ela se inchar muito. Quando ela se incha muito, ela fica dispendiosa para o Estado e fica muito difícil de se manter, tanto com relação a meios materiais quanto meios humanos. Então existe sim uma limitação de atendimento de ocorrência. O que a gente verifica é que são determinados períodos do dia em que ocorrem principalmente esse acúmulo de ocorrências, que é o final da tarde, o começo da noite, entendeu, Júlio? Então pode ser sim que nesses períodos a pessoa tenha que esperar um pouco mais para ser atendida pela Polícia Militar, de acordo com a necessidade. A demanda é grande, é isso? A demanda é muito grande, o número de ligações. E normalmente é o quê nesse caso? Como é que chama? Desinteligência? Nós recebemos muito tipo de O desinteligência. cara chega em casa, depois do trabalho meio mamado, começa a brigar. Desinteligência entre família, desinteligência entre vizinhos. Isso consome muito os meios que a Polícia Militar dispõe, né? E por isso que existe esse escalonamento para se designar uma viatura para atender uma ocorrência, entendeu, Neto? A gente não pode deixar de atender nenhum tipo de ocorrência. A nossa meta é atender 100%, porém, em determinados períodos do dia, principalmente finais de semana, algumas ocorrências, elas de menos gravidade, naturalmente elas vão ficar sem atendimento. Então vai acontecer sim, Neto, de pessoas ligarem o 90, porém, por um problema menor, essa viatura não vai estar disponível para atender. Né? A gente tem verificado estudos que têm ocorrido dentro da própria Polícia Militar para que sejam estabelecidos processos para limitar o empenho dessa viatura, a designação da viatura para atendimento. A gente tem entendido que o cidadão, como a própria Constituição diz, né? A segurança é responsabilidade de todos. Então o cidadão vai ter que criar uma consciência, eu acredito que daqui para frente, de que em muitos casos ele vai ter que resolver sem a necessidade da presença da Polícia Militar. Ou seja, muitos dos casos em que a viatura ainda vai na casa do cidadão para atender, ele pode ser resolvido pela própria pessoa. Briga entre vizinhos, por exemplo. A pessoa pode se deslocar diretamente a uma delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência. Isso não precisa da Polícia Militar levá-lo até lá. Entendeu? Isso vai contribuir para diminuir o número de chamadas e direcionar a Polícia Militar somente para os crimes mais graves, em que haja real necessidade de intervenção no momento. Ainda há muitos trotes, capitão? Com certeza, Cássio. Infelizmente, por parte de jovens, né, adolescentes, né? Ainda existe uma estatística em torno de 30% de chamadas que são chamadas falsas, que são os trotes. Entendeu? Isso dificulta muito o nosso trabalho, tanto do 190 quanto da própria viatura, né? A viatura, por exemplo, ela pode sair de um posicionamento no centro da cidade, que está fazendo uma prevenção de roubos, por exemplo, deslocar para uma zona rural, um bairro distante, chega lá, às vezes patrulha por meia hora, 40 minutos, procurando a ocorrência e não encontra. Né? A gente só vai constatar que é um trote depois dessa procura, depois dessa busca. Isso demora, isso tira a viatura de um ponto principal que pode estar e dificulta extremamente o trabalho da polícia. Quando um brincalhão idiota como esse é flagrado, como é que é o tratamento? Leva para fazer um boletim de ocorrência? Nós conduzimos a delegacia para fazer um boletim de ocorrência por falsa comunicação de crime, né? Ela vai responder por falsa comunicação de crime. É um crime de menor potencial ofensivo, é bom ressaltar isso também, né? E a pessoa vai responder um inquérito e provavelmente um processo na justiça. Dificilmente vai cumprir pena por isso. Ela vai ser apenada com uma pena alternativa. Né? É isso que acontece na real, infelizmente. Uma outra coisa, né, que até aproveitando esse gancho, a gente verifica que a nossa legislação ela está realmente muito defasada. Né? A questão de penas, a questão do processo penal, da facilidade do bandido hoje em dia responder por um crime que ele comete, né? Das possibilidades que ele tem de se livrar de uma condenação.
Então é todo um contexto que acaba interferindo no nosso dia a dia e dificultando muito o nosso trabalho. Bom, e tem essa questão também que nem o senhor disse aí, que a pessoa liga para tirar com certeza. O policiamento daquele local. Para que possa facilitar o cometimento de um crime. A gente teve um caso em Ilhabela, justamente para tirar o foco, né? Pediram a ajuda da polícia e na realidade foi para deslocar a equipe, né? Para fazer aquela tentativa lá do assalto. Olha, são 9h21, a gente está conversando aqui com o capitão Alexandre Cândido de Lima, que é o coordenador operacional do Litoral Norte. É o capitão Cândido conversando com a gente aqui, ele que é da Polícia Militar. Então, durante essa semana a gente fala sobre segurança. São 2 blocos, né, Cássio? Isso. Vamos falar 2 blocos aqui com o capitão. Se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem, por favor, pode entrar em contato conosco pelos canais aí que são disponibilizados. O que só antes do intervalo, né, informar, né, a utilidade pública sobre o acidente. Na verdade, foram 2 acidentes praticamente na mesma região, viu? Primeiro agradecer o Eric e os outros ouvintes que encaminharam também aqui pelo WhatsApp. Foram 2 acidentes praticamente no mesmo trecho em Caraguá. Primeiro, um caminhão prensou, né, uma carreta, né? Na verdade, foi um envolvimento de uma carreta junto com um veículo, acabou prensando esse veículo e em frente praticamente ao supermercado Spani, no sentido centro de Caraguá. E também teve o outro acidente que envolveu 2 motos também, já no outro sentido. Então o trânsito está bastante complicado naquela região do Poiares, né? Provavelmente em função do buraco lá que também emergencialmente o DR está tomando providências. Já fez um ano? Acho que já fez um ano. Já fez aniversário lá. Bom, 9h22, vamos rapidinho pro intervalo e daqui a pouquinho a gente continua aqui conversando com o capitão Cândido. Por favor, não saia daí. Jornal da Morada, a voz do povo. De volta então com o Jornal da Morada, a voz do povo, a gente continua conversando aqui com o capitão Cândido. A gente falava aqui no intervalo, né? Claro, continua, parece que a entrevista não para, né, capitão? A gente continua abordando o assunto e tal, e a gente estava falando até sobre a questão do horário, porque eu tenho a impressão de que antigamente se falava assim, madrugada, que era quando tudo acontecia, parece que agora não, né? Não tem um horário, parece que tudo acontece a qualquer momento, o capitão, é assim mesmo ou é uma impressão minha, só isso? Júlio, o fator clima, o fator climático, ele também influencia no planejamento da Polícia Militar, né? A gente verifica que dias chuvosos, dias mais frios, o número de ocorrências diminui muito, principalmente chamadas 190. Porém, a gente não pode diminuir a atenção com relação ao criminoso, né? O criminoso, ele se usa de facilidades e muitas vezes a madrugada, pela falta de vigilância das pessoas, por ter muito menos gente circulando, principalmente o abrigo da noite, se torna um facilitador para a bandidagem. Então, a madrugada, sim, é um fator que facilita, mas como você disse, hoje em dia, até pelo momento de crise que o país vive, né? Não tem mais hora. Então as pessoas têm que manter vigilância constante nas 24 horas do dia. Quer dizer, de acordo com o que o senhor disse, bandido também sente frio, sono, né? Com certeza. Não gosta de chuva, quer dizer, chove, faz frio, diminui bastante o número de ocorrências, com certeza. Ele acaba se tornando um dificultador para ação, né? A gente acredita que seja isso, esse fenômeno. Tá, quer dizer, o inverno é sempre mais tranquilo. O inverno é mais tranquilo, não tenha dúvida. Chega o verão. Aí não para. Imagina. Acácio. Podia ser Islândia aqui, né? Não, aí também não, né? Também. Bom, olha, falar de solução, capitão, o senhor como cidadão, o senhor como um operador de segurança, né? O senhor como um policial militar, a questão de segurança. Claro que não adianta perguntar o que tem que fazer para resolver, é uma questão muito complexa, né? Mas, na sua opinião, o senhor que já é um capitão, né? Estuda, trabalha com isso, na sua opinião, o que é possível ser feito, né? Até rapidamente, a curto prazo, né? Com relação à segurança e principalmente a pessoal, né? Das pessoas, do cidadão em si. Júlio, a gente, com a experiência profissional que desenvolvemos, principalmente no Litoral Norte, né? Eu já estou aqui há 18 anos, trabalhei em Ilhabela, trabalhei na Costa Sul, São Sebastião, agora em Caraguatatuba. O que a gente verifica? A nossa região, ela tem um potencial muito grande para que as pessoas se unam em favor da segurança, entendeu? São bairros pequenos,
Com poucos moradores, né? Isso no geral, entendeu? Então as pessoas podem sim se unir, se organizar para que um vizinho ajude o outro. De que forma? Hoje em dia, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, é muito fácil o contato entre pessoas. Não dependemos mais de gastar dinheiro para isso, de ligações telefônicas, etc. Né? O celular tá na nossa mão 24 horas por dia. Um exemplo que eu dou é que aconteceu no próprio bairro em que moro. Moro aqui num bairro da área central de São Sebastião. Em virtude dos últimos fatos que ocorreram aqui na nossa área central, né? Os assaltos que aconteceram na área central e nos bairros também em residências, uma iniciativa dos moradores do bairro. Nós nos reunimos, trocamos os números dos telefones de todos os moradores do bairro através do WhatsApp, né? E hoje a gente tem essa tranquilidade, ou seja, se você sai da sua casa, você sabe que tem um vizinho ali que está olhando sua casa, que está olhando a rua, entendeu? Isso gerou uma união muito grande e eu tenho certeza que isso vai refletir numa melhor segurança do bairro, ou seja, aumenta a vigilância, né? A gente não está 24 horas por dia no nosso bairro nem na nossa casa, mas um vizinho estando ali, estando olhando, estando ajudando, isso pode aumentar muito a segurança do bairro, né? Ilhabela é um local que recebe muito bem o projeto Vigilância Solidária, inclusive o tenente Diniz, que trabalha em Ilhabela, ele está aplicando esse projeto lá, né? É um projeto da Polícia Militar que ele formata direitinho como que as pessoas têm que fazer para ter uma vigilância ativa, né? Uma vigilância que possa se ajudar e principalmente ajudar os órgãos policiais. A Polícia Militar não consegue estar 24 horas em todos os locais, mas as pessoas estão. Então, se cada pessoa se tornar um olho a favor da segurança, isso vai dificultar muito a ação criminosa. Entendeu, Júlio? Então é importante as pessoas desculpa, Neto. As pessoas se conscientizarem de que essa união, essa troca de telefones, né? A gente não precisa se tornar aquele amigo que vai frequentar a casa do outro. Não é isso, entendeu? É as pessoas procurarem se conhecer, procurarem trocar uma forma de informação e se defenderem e se protegerem antes da Polícia Militar. Né? O cidadão tem responsabilidade nisso também. É cuidar do vizinho, não da vida do vizinho. Exatamente. Né, capitão? É isso aí. O que foi? Ô, Neto, na verdade que a gente tem alguns questionamentos, né? Várias perguntas, ô capitão, relacionadas principalmente à região da costa norte de São Sebastião, que seria a questão do tráfico de drogas e principalmente a onda de assaltos a ônibus coletivos e também Boiçucanga na Costa Sul. A polícia tem conhecimento desses casos? O que ela está fazendo nesse sentido? Sim. Com relação ao tráfico de drogas, Acácio, nós temos aí um nível de prisão nas 4 cidades de praticamente uma prisão por dia. Entendeu? Nós temos essa estatística no batalhão, isso eu acompanho, né, diariamente. Então, o tráfico de drogas é uma prioridade nossa constante, né? As viaturas que saem para o policiamento, elas têm as suas missões primordiais, mas atacamos secundariamente os pontos de tráfico de drogas, a nível de ter mais de 300 prisões por ano. E isso não vai refletir diretamente na diminuição. Por quê? Porque tem o comprador, porque tem o usuário. A partir do momento que a pessoa quer comprar, o traficante vai disponibilizar de alguma forma a venda disso, por mais que haja repressão e que hajam as prisões por parte de Polícia Militar e Polícia Civil. Então, o problema tráfico é muito complexo, né? Ele tem que ser estudado, eu acho que de uma forma diferente. A repressão, a prisão por tráfico, ela tem se demonstrado ineficiente para resolver o problema. Essa é a realidade. As polícias estão percebendo isso. A maneira como se lidar com isso. Exatamente. Nós temos que ter uma outra alternativa. Agora, com relação aos roubos a coletivo na Costa Norte, tivemos uma prisão já essa semana. E essa prisão, como que ela aconteceu? Uma denúncia de um morador. O morador verificou que no bairro dele tinha um indivíduo praticando esse tipo de crime. Ele passou na frente do ponto de ônibus a caminho do trabalho e viu que o garoto estava lá. 190, ligou para a viatura conseguiu chegar no ponto antes do indivíduo entrar no ônibus. Ele com certeza ia praticar mais um roubo. Né, inclusive. Tava armado, esperando o ônibus chegar para praticar o crime. Olha a importância do cidadão atuando em favor da polícia. Uma denúncia, uma pessoa que está atenta, que está vigilante e ajudando o órgão policial com relação a isso. Como é que a polícia... Com relação a Boiçucanga...
Falaram principalmente na região da praia, né? Que tá tendo muito Pedra consumo. Da mentira. Sim. Ali também é um ponto já conhecido dos órgãos policiais. Várias prisões já aconteceram, né? É importante que chegou essa denúncia. Nós vamos encaminhar novamente, então, para a Polícia Militar lá da Costa Sul, para que haja também uma atuação nesse sentido. É o que a gente falou agora há pouco. Não necessariamente uma prisão por tráfico vai acabar com o crime, né? Ele para por um período, o traficante para de assediar um certo ponto por um tempo, mas isso acontece, o retorno naturalmente até pela demanda da compra, né? Como é que a Polícia Militar encara e age com relação a essas regiões de Cracolândia que nós temos? Inclusive no caso de São Sebastião, na Praia do Deodato. O policiamento, né, como eu falei, nós temos que priorizar as áreas de interesse de segurança pública, né? O problema do crack, ele tá ligado ao usuário, né? O usuário hoje em dia, ele tá sendo visto mais como um doente do que como um criminoso, né? Então a gente faz operações ali sim na Praia do Deodato, temos várias prisões inclusive já feitas ali, a gente coloca policiamento periodicamente no local. Não dá para ficar 24 horas por dia. Temos outras prioridades para cobrir, entendeu? Então, é um local de difícil acesso, é um local protegido. Naturalmente, os usuários vão se concentrar por ali. E a Polícia Militar faz o quê? Faz a abordagem. Tendo alguma coisa de ilícito, é conduzido ao DP, mas se o usuário é pego sem nada, a gente não pode fazer nada com ele. Ele vai ficar ali no local. A gente não pode tirar ele de lá, não pode expulsar ele do local. É uma questão social. É uma questão social. Acho que o poder público, através de políticas públicas, pode atuar nesse sentido mais do que os órgãos de segurança pública. O que a gente tem percebido, capitão, também, acho que é um outro problema que muitos moradores comentam, é a questão do aumento de andarilhos nas cidades, né? E até recentemente a gente conversou com o pessoal de Ilhabela, do Conselho de Segurança, que nos informaram que nas abordagens 90% desses andarilhos moradores de rua teriam passagem pela polícia. Como é que a Polícia Militar tem visto essa questão? Cássio, isso é um fato que dificulta muito também o nosso trabalho, né? A gente usa o jargão de que a Polícia Militar, como órgão de prevenção ostensivo, a gente enxuga gelo. Enxuga gelo em que sentido? A reincidência criminal. O nível de reincidência criminal do país é de 89%. Então, de cada 10 presos que entram no sistema prisional, praticamente 9 voltam a cometer crimes. E aí eu volto a citar políticas públicas. Eu pergunto, qual a política pública existente hoje em dia no país para a reinserção do criminoso na sociedade? Essa política pública tem que começar no próprio presídio. O presídio tem que ser um ambiente que acolha o preso, que dê o nível de cidadania para ele necessário, para ele voltar um cidadão para a sociedade. Aí vamos olhar para os nossos presídios, né? Qual o presídio hoje no país que dá cidadania para o preso? Entendeu? Não temos como ressocializar esse preso no nosso atual sistema. Entendeu? Esse preso volta sem opção de vida, sem ter onde ficar literalmente, se torna um morador de rua. E qual a opção que ele tem? Ele só sabe cometer crimes, ele não tem um emprego, ele não tem como se reinserir na sociedade, muitas vezes não tem família. Entendeu? Então fica muito difícil para o próprio cidadão procurar algo de bom para a vida dele. Ele não tem opção, ele volta a cometer crimes. Primeira coisa que a gente faz na abordagem, verificar antecedente criminal. Porque a gente tem certeza, com a certeza que ele já tem alguma passagem. Isso é um fato, isso é um fenômeno constatado. O Conselho Nacional de Justiça começou em 2014, que a gente tem conhecimento, um primeiro programa, acho que é o piloto de reinserção social através de parceria com empresas. Ainda é muito incipiente, ainda não atende cidades de interior, né? Então, mas é o primeiro passo. Eu acho que a justiça conseguiu enxergar isso e está começando a trabalhar nesse sentido. Se não houver esse trabalho, não tem como fazer o policiamento preventivo, né? A gente vai prender, vai ter que repreender, muitas vezes num período muito curto, né? Porque as penas do Brasil hoje, elas são muito pequenas, o processo penal favorece diretamente o preso para que ele volte rapidamente para as ruas, entendeu? E a gente fica realmente sobrecarregado nesse sentido. Com relação ao morador de rua, Cássio, nós temos um projeto em Caraguatatuba excepcional nesse sentido. A prefeitura, através da Secretaria de Urbanismo, disponibiliza todos os dias uma equipe
com 2 fiscais da prefeitura, que vai junto com uma viatura da Polícia Militar e circula a cidade, a área central, aquelas áreas onde eles costumam se acumular, né, os andarilhos. E ali dá um direcionamento para essa pessoa. O poder público atuando a favor da segurança. A gente verifica que Caraguatatuba praticamente não tem morador de rua. Aquele morador de rua que não tem realmente para onde ir, ele é inserido num programa de artesanato, entendeu? Alguma coisa que ele possa fazer para gerar uma renda mínima para se sustentar. Aquele que precisa de uma passagem, a prefeitura consegue viabilizar um retorno para uma cidade, consegue inserir esse cidadão num atendimento médico, num atendimento social, de forma que ele não fique ocioso, né? Isso funciona excepcionalmente em Caraguatatuba. Fica a sugestão para as demais cidades. Sim. É um projeto que funciona e que não despende de muita estrutura, não. É um carro com 2 fiscais e uma viatura da Polícia Militar, fazendo uma ronda de 2-3 horas por dia ali. Entendeu? Basta ter disciplina e querer fazer. E querer fazer. É interessante. Chegou no ponto, né? Não, é uma questão. Bom, esses dias eu tive contato, né, com aquele programa, né, não sei se é da Caritas, mas tá à frente a Irmã Geralda, as irmãs do Manuel, Bom Pastor, né, Jamil, Rosa, um monte de gente e tal que cuidam disso. Então, e muitas vezes até tem uma visão equivocada, achando que eles facilitam a permanência dessas pessoas. Muito pelo contrário, eles acolhem, porque são cidadãos, são pessoas, né? E o objetivo é fazer o quê? Dar o devido encaminhamento. Só que você faz isso, você faz a sua parte, aí chega ali na frente, que política pública em São Sebastião tem para isso? Nenhuma. Aí fica complicado, pô. Né? Como é que faz? Então, quer dizer, realmente a questão da prevenção. E outro dia, viu, capitão, uma mãe de um como ela diz, que ela prefere chamar o filho dela, né, de reeducando, porque ela acredita que isso vai acontecer, né? E vamos torcer para que ele esteja nesses 11% aí, né? Da estatística aí, né? Que ele seja esse dos 10 que se recupera. Mas fala, não tem outra coisa para fazer, que nem, por exemplo, no CDP, que deveria ser provisório, aguardando pena para ir para um presídio, e fica aí um tempão no CDP, não tem outra coisa a não ser ouvir a Morada FM. De bom para fazer, não tem outra coisa, capitão. Entendeu? A única... Eles ficam ociosos o tempo todo. Então, a sorte que hoje existem esses canais de comunicação, e eles usam a própria rádio para interagir com o mundo exterior. Ter notícias da família, da esposa, do filho, filha, essa coisa toda. Então, existe um papel social. E é muito interessante pegar uma pessoa como o senhor, uma autoridade, falando de segurança e tal, e falando nesses termos. Foi muito bacana quando a gente conversou com o Dr. Vanderlei, que parece que chega aqui, se despe um pouco da vestimenta do trabalho e acaba falando até mais como cidadão, que é o que a gente quer nesses dias, né, Cássio? Sem dúvida. É falar com o cidadão, porque assim, além de capitão da Polícia Militar, o senhor é um cidadão. Sem dúvida. Mora na comunidade. A mesma coisa o delegado, assim, o radialista, o jornalista. Tudo. Muito interessante a forma como o senhor tem abordado. O que foi, cara? Tem algumas perguntas. Vamos rapidinho? Não, porque pelo que o Kleber está me mostrando aqui, a gente já está super atrasado. Oi? Bom dia. É o João Carlos que mandou. Oi, João. Por que nas cidades da região não pode ter um Copom, né? Ele até fez algumas críticas sobre o 190 que cai em São José dos Campos, que muitas vezes os atendentes não conhecem o local. E por que não poderia ter nas cidades da região ou uma relativa ao litoral norte? Que a estrutura tem que ser grande, é isso, capitão? Isso depende de material humano, Cássio. Se a gente for criar um Copom no litoral norte, a gente vai ter que tirar policiais da rua para poder atender o telefone. E isso é prejudicial. Nós vamos perder em meios, vamos perder em efetividade, vamos perder em policiamento na rua. Justamente esse foi um dos motivos que foi criado o Copom em São José dos Campos. Ou seja, antigamente, há 15 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos o Copom descentralizado, entendeu? Por exemplo, o Litoral Norte tinha o seu Copom, a região de São José tinha o seu, Taubaté, Lorena, cada um tinha o seu Copomzinho. E isso absorvia muito efetivo nosso em funções internas, né? A primeira oportunidade que a gente teve de criar um Copom centralizado, isso foi de pronto aceito pelo comando da corporação. Um outro detalhe importante é o nível, ou seja, a qualidade de atendimento desse Copom. O Copom descentralizado, ele dificilmente consegue atingir um nível de excelência igual o Copom de São José dos Campos tem hoje em dia, né?
ali tem credibilidade, ali tem investimentos importantes para que toda gravação, toda a ligação que entra, ela seja gravada, ela tem a possibilidade de ser auditada por superiores daquele policial que atendeu, ela tem como, no caso de uma reclamação de um policial, né, a gente verifica, de um cidadão, desculpa, a gente verificar o nível de atendimento do policial e até encaminhar ele para treinamento, ou se for o caso, até trocar esse policial, né, se ele não tiver o perfil, aquela calma, aquela paciência para atender o cidadão, acalmar o cidadão e colher as informações necessárias, né? Esse é o perfil do policial do Copom. O Copom centralizado consegue contemplar tudo isso. Tem, na verdade, aqui é uma pergunta para o capitão que diz o seguinte, aqui quem mandou foi o Jefferson. Ele diz o seguinte: não seria interessante ser criada uma central de operações integradas, como exemplo de ações conjuntas, central de monitoramento, comunicação com todos os órgãos envolvidos em tempo integral, reparos em semáforos defeituosos, por exemplo, trânsito, polícia militar, defesa civil, demais órgãos competentes, como se tem na cidade de São José dos Campos? Ou o senhor acha ainda que nossas cidades são de pequeno porte para uma estrutura como essa, né? Ele disse que teve a oportunidade de conhecer o COI de São José dos Campos. Exato. E ficou, de certa forma, encantado com a estrutura dele. Integrar tudo, né? O COI em São José realmente é uma referência. O COI, ele está sendo, inclusive, expandido para as outras áreas do interior de São Paulo como um exemplo que funciona, né? De órgãos integrados, porém, realmente depende de uma estrutura tecnológica, principalmente, né? O Copom de São José, ele comporta isso tudo pelo nível de tecnologia de equipamentos que tem por lá instalados. É um investimento muito grande, principalmente com relação a banco de dados e arquivo de banco de dados, né? E inclusive São Paulo nos auxilia nesse sentido. Nós temos um local em São Paulo que é um centro de processamento de dados que fornece espaço de arquivo para muita coisa nossa. Então o Jefferson, ele tem toda a razão. Funciona muito bem, é um exemplo a ser seguido, porém depende de estrutura física, depende de investimento e de dinheiro, antes de tudo, para se conseguir integrar vários órgãos em um único ambiente e fazer aquilo funcionar, né? Eu acredito sim que as nossas cidades ainda são de pequeno porte, né? Mas nós podemos sim pensar em alguma coisa nisso, com apoio de prefeituras e tudo mais. Nós temos aqui em São Sebastião, né, o monitoramento da prefeitura, é um ambiente que a gente já visitou, tem uma tecnologia interessante, podemos pensar em algo assim, sem dúvida, né? Parcerias, segurança pública estadual com prefeituras municipais. Basta vontade política também. Olha, sem gente, dúvida. Tem um monte de perguntas aqui chegando. Só para dar um Só que já vou até dizer o seguinte, várias, né, que infelizmente não serão abordadas aqui na entrevista, serão depois todas encaminhadas ao capitão. Ele responde e a gente traz no Fala Ouvinte. Para encerrar, Cássio. Não, é só isso mesmo. E especificamente um ouvinte que entrou em contato por telefone, aí ele fez uma denúncia específica, né? Falando até de policiais. Enfim, a gente vai encaminhar o capitão e depois a gente traz os devidos esclarecimentos. Perfeito. Bacana. Capitão, infelizmente acabou o nosso tempo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer, né, a oportunidade, queria parabenizar o trabalho aí do Acácio e do Neto e colocar a Polícia Militar à disposição. As pessoas sempre que se sentirem assim, sensação de segurança diminuída, os crimes acontecendo na cidade, vão procurar esclarecer, procurar conversar com o comandante da Polícia Militar local, procurar o delegado da cidade, procurar se integrar em grupos sociais, seja do trabalho, seja do bairro onde mora, mas procurar entender o fenômeno, procurar ajudar a Polícia Militar principalmente, antes de se criar um clima de pânico, um clima de insegurança na cidade. O fenômeno criminal em São Sebastião, litoral norte, ele é cíclico, ele não é uma violência constante, ela acontece por instalação de quadrilhas, menores que começam a atuar no crime, e a Polícia Militar e Polícia Civil, ela tem um tempo de resposta para isso, né? As pessoas têm que entender. Esse tempo de resposta varia um pouco, às vezes as prisões acontecem de forma rápida, às vezes demora mais um pouco, mas invariavelmente acontecem. E esse clima de insegurança, ele não pode perdurar durante o ano todo, né? E isso incomoda muito a vida das pessoas, né? Isso é um contexto que a gente tem que explicar para as pessoas aos poucos ir entendendo como funciona a segurança e uma forma de ajudar também os órgãos, né? Para proteger a própria população. Ok. Então conversamos aqui com o capitão Cândido, que é o coordenador operacional do Litoral Norte, da Polícia Militar do Litoral Norte, aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo, aqui na região. Bom, então é o seguinte, quem não conseguiu pegar a entrevista toda, daqui a poucão a gente já disponibiliza lá na minha página, Radialista Ângelo Neto, tem lá a entrevista disponibilizada para você. São 9h51, então vamos rapidinho pro intervalo, a gente já volta. Jornal da Morada, a voz do povo.